Queridos, hoje nós vamos compartilhar a palavra com um tema que nós já mencionamos esse assunto aqui algumas vezes, no próprio momento de compartilhar a palavra de Deus em outras ocasiões, e hoje eu quero falar sobre o tema como lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade e compartilhar com você esse tema com base na palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses. Você vai abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o 9, com o tema como lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade. Ok? Deixe a sua Bíblia aberta. Se você estiver com o seu smartphone com essa passagem, com esse texto, mantenha-se nessa passagem. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. Queridos, a ansiedade é um estado mental, um estado emocional que nos incomoda e nos incomoda muito. Dependendo da intensidade da ansiedade, ela prejudica os nossos relacionamentos com as pessoas, ela prejudica a nossa produtividade no trabalho, prejudica o nosso relacionamento com Deus. E em épocas como essa que nós estamos vivendo, por conta da pandemia do Covid-19 e também por conta das incertezas quanto ao futuro, o nível de ansiedade em algumas pessoas, ele costuma subir muito este nível de ansiedade. Inclusive entre os crentes em Cristo Jesus, levando alguns a perder a paz e a perder a alegria. Queridos, a ansiedade, esse estado mental, emocional, ela pode fazer isso. E por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas orientações para nós não vivermos ansiosos com as coisas desta vida. A Bíblia nos orienta, tem várias passagens e hoje nós vamos falar sobre uma que está em Filipenses 4, 6, 9. E nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele está experimentando um tipo de quarentena, porque Paulo ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, e ele estava preso. E Paulo experimentava esse tipo de isolamento. Mas isso não foi impedimento para que Paulo compartilhasse a palavra de Deus. Privação da liberdade. Privação da liberdade, é isso que o pastor Jackson muito bem falou. Privação da liberdade. E Paulo estava nessa prisão domiciliar, conforme Atos capítulo 28, você depois pode investigar isso. Paulo destaca aqui nessa passagem de Filipenses 4, de 6 a 9, 3 orientações práticas, muito práticas da palavra de Deus, para nós superarmos esses momentos de ansiedade, irmãos. E eu quero compartilhar com você agora 3 orientações muito práticas a palavra de Deus registradas nessa passagem para que eu e você possamos superar momentos de ansiedade. Vamos lá, nós vamos ler agora o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não vivam preocupados demasiadamente com coisa alguma. O não andar ansioso é não viver preocupado, é não viver inquieto. E é esse estado mental, esse estado emocional que provoca em nós a ansiedade, que provoca em nós inquietação, que provoca em nós irritação, que provoca em nós problemas físicos, problemas no trato gastrointestinal e tantos outros problemas que a ansiedade provoca em nós. E algumas vezes a ansiedade nos paralisa, provoca uma paralisia. Nós não conseguimos focar, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos tomar decisões, fazer escolhas, porque a ansiedade
Dependendo do nível que ela está em nós, ela nos paralisa. E a recomendação da palavra de Deus para nós é: não andem ansiosos. Querido, a palavra ansiedade ou ansioso, esse termo ele tem origem grega. E é muito interessante que, literalmente, no original, essa palavra de origem grega, ansiedade quer dizer dividir, quer dizer divisão, dividir a força. Né? Não sei se você já ouviu alguma vez sobre isso. Essa tradução literal do grego, para essa palavra ansiedade, ela significa dividir, significa divisão. E é exatamente o que a ansiedade faz conosco. Esse estado mental, emocional, deixa a nossa mente dividida, os nossos pensamentos divididos em várias direções distintas. Nós ficamos com a nossa mente dividida, com preocupações geradas pelo medo da contaminação do Covid-19. Nós também ficamos com a mente dividida, também pensando nessa possibilidade, com esse medo de termos alguém da nossa família sendo vitimado desse vírus Covid-19. Ao mesmo tempo que nós pensamos nisso, nós também pensamos na preocupação, ficamos preocupados, ansiosos, inquietos, porque nós podemos, de repente, por conta dessa consequência na economia do mundo todo, nós podemos ficar sem trabalho. E aí a nossa mente já parte para outra direção. Se eu vou ficar sem trabalho, eu fico sem emprego, eu fico sem renda. E se eu fico sem renda, a nossa mente vai para outra direção, eu fico sem condições de prover a minha família. Pura ansiedade, pura inquietação, pura agitação. Você percebe que faz sentido realmente esse termo no grego, ansiedade, quer dizer dividir, mente dividida, preocupações em áreas distintas. E aí o nosso estado emocional, gerado pela ansiedade, ele entra num declínio, ele entra num círculo vicioso que pode ser destrutivo. Essa é a essência da ansiedade, essa é a essência da ansiedade. Nossa mente pensa nos problemas, foca nos problemas em várias direções. E depois vem os nossos sentimentos emocionais decorrentes desses pensamentos, e aí podem até gerar a depressão. Por isso que a palavra de Deus nos orienta: não andem assim, não vivam dessa forma, constantemente assim, ansiosos, preocupados, inquietos, agitados. Mas como eu e você podemos viver sem ansiedade? Como superar esses momentos de ansiedade? E agora vem as 3 orientações práticas que estão em Filipenses 4, 6, 9. A primeira, vamos lá, versículo 6 ainda. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Primeira orientação prática da palavra de Deus para superarmos a ansiedade: orarmos. Versículo 6, orarmos. Em qual ocasião? Em todos os momentos, em todas as ocasiões. Se é que a gente pode fazer alguma distinção entre problema pequeno e problema grande, mas a Bíblia coloca tudo isso na mesma situação e diz: orem por tudo. Apresentem a Deus todas essas situações de pequena intensidade, de grande intensidade. Orem por tudo, em toda situação. Queridos, essa é a alternativa de Deus para mim e para você. Esta é a primeira orientação prática. A oração e a ansiedade são 2 forças que se contrapõem. A ansiedade, a preocupação quer me impedir você de falar com Deus, de entregar tudo a Deus, de compartilhar tudo a Deus. Há uma tensão na nossa mente e no nosso coração quando nós estamos ansiosos. E a orientação e encorajamento da palavra de Deus é que oremos, supliquemos. E aqui a ideia, o conceito de orar e suplicar, quer dizer o seguinte, queridos, que nós devemos falar com Deus de forma sincera e de forma reverente.
Apresentar a Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Ora, mas Deus já sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Sim, Ele já sabe, mas Ele quer se relacionar com você e comigo. Ele quer te ouvir, quer me ouvir e quer falar comigo e quer falar com vocês. E é esse o conceito aqui de oração e súplica. Oração reverente, oração sincera, um coração aberto. É quando você e eu, nós adoremos o Senhor, falando com Ele, adorando, louvando Ele, falando, elogiando as suas qualidades, do seu caráter, a sua bondade, o seu perdão, o seu poder, e abrindo o nosso coração, clamando, convidando e se submetendo a Ele, permitindo que Deus sonde o nosso coração. Oração e súplica, oração reverente, uma oração sincera que vem do fundo do nosso coração. Esse tipo de oração, para esse tipo de oração, não cabe, irmãos, superficialidades, não cabe rodeios. Não, Deus tem prazer em me ouvir, Deus tem prazer em te ouvir. Oração e súplica, oração sincera, do coração, com devoção, com reverência, com adoração, com louvor. E convidando o Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Tu conheces, ó Pai, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, os meus medos que querem me paralisar, essa ansiedade, essa preocupação com coisas, Senhor, que talvez nem vão acontecer, mas a minha mente já está trabalhando. A minha mente já está me pressionando. Ó Senhor, como eu sou ansioso, sonda o meu coração, Senhor. Só o Senhor pode penetrar no mais profundo da minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus medos, das minhas culpas. Sinceridade de coração, apresentando a Ele todos os nossos pedidos. Todos, irmãos, todos. E na continuidade, Paulo diz para nós, façam isso também com ação de graças. Ação de graças é com gratidão. Como posso ser grato a Deus no momento em que estou ansioso, preocupado, inquieto, agitado? Podemos ser gratos a Deus pelo que Ele já fez por nós, em nós. Podemos ser gratos pela sua grande salvação em Cristo Jesus. Podemos ser gratos a Deus pelo seu perdão constante. Podemos ser gratos a Deus porque Ele, em Cristo Jesus, tornou possível esse nosso acesso ao trono da graça. Podemos ser gratos a Deus, sim. Façam isso com ação de graças, com gratidão, porque Deus, irmãos, Ele aprecia demais um coração grato. Amém. É verdade. Deus aprecia um coração grato. Então, primeira orientação para mim, para você, para nós, prática para vencermos a ansiedade, orar com sinceridade de coração e com reverência. E o versículo 7 diz para nós qual é o resultado disso, quando nós fazemos isso, quando nós oramos dessa forma. O versículo 7 apresenta para nós o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. O resultado do privilégio de levarmos tudo a Deus em oração é que nós receberemos dele a paz. Receberemos a paz de Deus. É essa paz que exatamente está em oposição à inquietação, à ansiedade, à preocupação. A ansiedade, a agitação, a inquietação, a preocupação vai dar lugar para a paz que emana do nosso Deus. Esse é o resultado. Substituir essa ansiedade pela paz de Deus. E é uma paz que desafia o natural. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que vem direto do trono da graça para mim e para você, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E olha só que interessante, irmãos, na sequência do versículo 7, essa paz que excede todo entendimento, guardará o quê? A nossa mente, o nosso coração. É exatamente essas duas áreas que são atingidas
frontalmente pela ansiedade, a nossa mente e o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar e as nossas emoções, os nossos sentimentos. A palavra de Deus que essa paz, a palavra de Deus diz que essa paz guardará, e o guardará aqui tem um conceito militar que Paulo usou aqui. Guardará quer dizer justamente montar guarda, proteger. Aleluia. A paz de Deus protegerá a nossa mente e o nosso coração contra a ansiedade, a agitação, a inquietação, queridos. São justamente essas duas áreas que são mais afetadas pela ansiedade. Segunda lição prática de Deus para nós. Primeira, orar. Segunda, pensar corretamente, versículo 8. Pensar corretamente, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, eu pulei um versículo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Glória a Deus. Segunda orientação prática de Deus para nós, pensar corretamente. Os nossos pensamentos são poderosos. Pensamentos de tentação, pensamentos de desânimo, pensamentos de culpa, eles podem surgir na nossa mente sem nenhum aviso prévio, podem surgir de repente e podem nos incomodar, nos afligir. E além disso, se nós ficarmos ocupar a nossa mente o tempo todo, o dia inteiro com as redes sociais, se ocuparmos a nossa mente, não há nada de errado em utilizarmos as redes sociais, nós estamos usando as redes sociais para a glória de Deus, mas se nós ocuparmos a nossa mente, o nosso coração com as redes sociais o tempo todo, ouvindo e vendo más notícias, previsões catastróficas, profecias carnais que nunca vão se cumprir, a nossa mente vai ficar dividida, nós vamos ficar ansiosos, preocupados, inquietos. Entraremos num processo de ansiedade e o nosso coração vai ficar aflito. Mas há uma saída de Deus para nós. A palavra de Deus diz, eu me lembrei agora da passagem que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que diz essa passagem? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, aleluia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É possível, queridos, nós substituirmos esses pensamentos ruins que nos afligem, que geram ansiedade, por pensamentos nobres, pensamentos que edificam. A orientação da palavra de Deus é: ocupe a mente e o coração com coisas que edificam, com coisas que sejam proveitosas, com coisas que geram esperança. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Nós estamos guardando, queridos, a nossa mente. Protegendo. Nós estamos protegendo a nossa mente. Com o que nós estamos ocupando a nossa mente e, consequentemente, depois o nosso coração, que são as nossas emoções. A orientação de Deus para nós é pensarmos naquilo que edifica, naquilo que gera paz, aquilo que gera esperança, aquilo que gera fé. Leia, medite na Bíblia, na palavra de Deus, medite em Deus, em Cristo Jesus, medite nos seus atributos. Ele é gracioso, poderoso, misericordioso, bondoso, longânimo, paciente para conosco, cheio de misericórdia, de perdão. Meditar nessas qualidades, nesses atributos de Deus que estão lá em toda a palavra de Deus. Vamos ler bons livros, boas literaturas, e literaturas cristãs e literaturas que não são cristãs, mas que são muito boas também. Vamos nos abastecer de informações que são verdadeiras.
que tragam proveito. Vamos assistir bons filmes. Não tem só porcaria, não, tem coisa boa também. Vamos ouvir boas pregações. Vamos ler bons artigos. Boas músicas, aleluia. Ocupar a nossa mente com essas coisas que edificam, que alimentam a nossa alma. Aleluia. Porque assim nós vamos mudar a nossa perspectiva para olhar para a vida, para olhar para este mundo, como Deus quer que olhemos, de acordo com as lentes de Deus que estão aqui na palavra de Deus, da forma como Deus nos ensina. Precisamos mudar a nossa perspectiva, olhar para a vida e para o mundo, conforme Deus nos ensina, conforme Ele quer que nós olhemos. Que coisas boas ocupem a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós precisamos nos alimentar com essas verdades, com coisas boas, que apesar de tudo, alimentar a expectativa, nosso coração, nossa mente com coisas boas, porque aí a gente vai conseguir olhar para esse cenário de caos, e apesar de tudo isso, nós vamos continuar crendo, nos alimentando em fé, crendo que Deus continua no controle de todas as coisas, crendo que Deus é soberano, crendo que Ele está agindo, crendo que Ele está salvando pessoas. Pastor, qual seria a perspectiva e a expectativa do povo de Israel quando viu aquela muralha de Jericó? Exatamente. Estamos perdidos, não vamos conseguir passar por essa cidade. Exato. É porque a gente falou, a perspectiva é totalmente equivocada, como se fosse um obstáculo intransponível. O pastor José Paulo muito bem lembrou aqui qual foi a expectativa, a perspectiva do povo de Deus quando chegou para entrar na terra, em Canaã, quando viu aquelas muralhas imensas de Jericó. Humanamente falando, eles pensaram, é intransponível, jamais vamos conseguir passar por outro lado. Mas Deus estava ensinando eles a olharem para essa situação intransponível pelos olhos da fé, com as perspectivas corretas de que Deus estava no controle, estava direcionando o povo à terra de Canaã. Aleluia. Amém, queridos? A segunda orientação prática da palavra de Deus para nós: pensar corretamente, abastecer a nossa mente com coisas que edificam. E a terceira e última orientação prática da palavra de Deus, que está no versículo 9: praticar, viver aquilo que Deus nos orienta. Aleluia. Olha só o que Paulo diz no versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Paulo finaliza essa sua última orientação nessa passagem, chamando os cristãos da época para aprenderem com ele, ou seja, olharem para a sua vida prática e aprenderem com ele. Num primeiro momento, dá a impressão que Paulo está sendo um pouco soberbo aqui, né? Olhe para mim, aprenda comigo porque eu sou o cara. Não, não é isso. No contexto de Filipos, a cidade de Filipos, esse contexto vai mostrar para nós que Paulo não estava em momento de forma nenhuma sendo soberbo, ao contrário. Filipos era uma colônia romana e o povo vivia ali no politeísmo, ou seja, eles adoravam vários deuses, né? Tinha uma influência pagã muito forte e não era fácil encontrar uma referência moral e espiritual na cidade de Filipos. E Paulo falando assim: olhem para mim, aprendam de mim, olhando para a minha vida prática. Aleluia. E o que os filipenses poderiam ver de forma prática na vida de Paulo, o que eles poderiam ver na vida de Paulo, que poderia ser um exemplo e um estímulo de fé para a vida deles, que os ajudasse a superar a ansiedade, as preocupações. Eu quero só elencar duas situações aqui que ocorreram em Filipos com Paulo e que servem para isso, para encorajar, para estimular os irmãos e a nós
a praticarmos e buscarmos uma vida de santidade que agrada a Deus. Isso está lá registrado em Atos capítulo 16, mas só para você anotar aí e depois você estudar a Bíblia. Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos, conforme lá em Atos 16. E lá eles pregaram a palavra de Deus, através até da pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Lídia se converteu, nós citamos Lídia aqui no domingo passado. E chegou no momento em que Paulo e Silas foram acusados injustamente de perturbadores, de serem perturbadores da paz da cidade de Filipos, porque eles estavam pregando o Evangelho da palavra de Deus. E muita gente que estava envolvida em magia, em feitiçaria, gente que estava envolvida em coisa errada, creram em Cristo Jesus e abandonaram suas vidas. E algumas atividades ali dava lucro para algumas pessoas na cidade de Filipos, como por exemplo a adivinhação, né, que era praticada naquele contexto lá. Mas, enfim, e aí ficaram as pessoas, alguns homens da cidade ficaram perturbados e muito furiosos com Paulo e Silas. O que eles fizeram? Eles prenderam Paulo e Silas. Eles açoitaram, bateram bastante neles e depois jogaram eles numa prisão e ainda amarraram seus pés num tronco. E qual foi a atitude de Paulo? Claro que foi de Silas também, mas aqui eu me refiro nessa passagem a Paulo. Qual foi a atitude deles? Qual foi a atitude de Paulo? De murmuração, de reclamação, de blasfêmia? Não! Paulo orou e louvou a Deus na prisão. E em meio ao sofrimento, em meio àquele contexto de sofrimento, e não só Paulo orou e louvou a Deus, mas Paulo também pregou o Evangelho naquela situação, pregou o Evangelho ao carcereiro, de forma que não só o carcereiro, mas toda a sua família creram em Cristo Jesus. E depois Paulo saiu da prisão, através de um milagre de Deus, libertando Paulo e Silas da prisão. Eles foram até a casa de Lídia depois, e olha só o que Paulo fez. Ele encorajou os irmãos, encorajou os outros crentes a perseverarem na fé. Olha só que exemplo Paulo foi naquele contexto da cidade de Filipos, naquela ocasião, passando pelo sofrimento que gerou inquietação, angústia, dor. O que Paulo fez? Orou, louvou a Deus, pregou a palavra de Deus e ainda encorajou outros crentes a perseverarem na fé. Por isso que Paulo podia dizer: olhem para mim, aprendam comigo, aprendam de mim. Aleluia. E uma outra passagem que está registrada na própria carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 2, um pouquinho antes aqui, Filipenses 3,12, Paulo, esse homem fortalecido pela fé em Cristo Jesus, por suas experiências, e muitas delas não foram nada fáceis, um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. Ele chega no ponto de dizer que ele não é perfeito, claro, ele se reconhece como uma pessoa fraca, dependente de Deus, mas olha só o que ele diz no versículo 12 de Filipenses 3, e nós também podemos aprender com ele. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado por Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, eu não me sinto caro, apesar de todas as minhas experiências maravilhosas com Cristo Jesus, com Deus. Ao contrário, reconheço as minhas fraquezas, reconheço as minhas limitações, reconheço a minha total dependência de Deus. Mas olha só que interessante, Paulo deixa bem claro que a sua busca constante era ser a cada dia mais parecido com o seu Senhor Jesus Cristo. É um processo de crescimento na sua vida que Paulo buscava todos os dias. Paulo buscava crescer, ser parecido com Cristo Jesus no seu relacionamento com Ele. Paulo queria crescer no conhecimento da palavra de Deus. Paulo queria crescer no serviço, na pregação do Evangelho. Ele desejava isso e esse era o seu maior alvo. A sua vida prática se resumia nisso. Queridos, podemos aprender de Paulo, podemos aprender com Paulo. No momento de ansiedade, de inquietação, de preocupação, podemos orar
podemos louvar a Deus, podemos falar da sua palavra, testemunhar, podemos encorajar uns aos outros e podemos viver uma vida prática que agrade ao Senhor, uma vida de busca de santidade. E o resultado disso também, olha só o final do versículo 9. E o Deus da paz estará com vocês. O resultado disso tudo é a presença constante do Deus da paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que contrasta com a ansiedade. A paz que entra em cena, porque é a paz que vem diretamente do trono da graça, diretamente do nosso Deus, em meio às adversidades, em meio às tempestades, que vão nos ajudar a superar, a vencer os momentos de ansiedade. Aleluia. Amém, queridos? Fica aqui então as 3 orientações muito práticas da parte de Deus para nós, para superarmos a ansiedade, principalmente nesses momentos. Orar, suplicar, com sinceridade de coração e com reverência. Pensar corretamente, pensar nas coisas que edificam, alimentar, ocupar a nossa mente com coisas nobres, puras, que edificam as nossas vidas. E praticar, desejar, crescer, amadurecer, sermos semelhantes a Cristo Jesus a cada dia. Isso vai nos ajudar a desfrutarmos da paz de Deus e do Deus da paz. Aleluia. Amém? Amém.